Aí, Bárbara Sani, bom, beleza. Aí tivemos uma outra questão. Tivemos uma outra questão que foi Dudu Camargo versus Toninho. Isso rendeu, né? Isso foi bom, porque isso é o start de um negócio que vai ter desdobramentos impressionantes ao longo da noite. Verdade. Né? O Dudu Camargo acusa Toninho, que rebate. Palavras do Toninho. Veio cagar, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barra Funda. Primeiro que é na Record, a Record fica na Barra Funda, mas a sede da Fazenda é em Itapecerica, então ele errou o local. Não, mas daí é uma questão de figura de linguagem também, né? A Record, ela é normalmente representada pela Barra Funda. Eu entendi a do Toninho. Não vou defender aqui o Toninho, mas eu entendi o ponto de vista dele. Toninho votou em Dudu e justificou dizendo que só estava retribuindo a vacilada de quando ele sobrou no Resta 1 e foi puxado de baixo. Por quê? Porque metade da turma votou no Dudu e outra metade votou na... Como é que é o nome dela? Na Tamiris. Perfeito? Foi meio assim, uma turma votou num, outra turma votou no outro. Acho que ficou até 5-4 depois no final. Foi, estava próximo, né? E aí depois a gente fala o que houve. Dudu se defendeu, disse que nunca fez nada contra Toninho, mas que jamais concordaria com o plano em que Rayane se tornasse fazendeira. O Dudu, eu achei um pouco chato ontem do Dudu se defender dizendo que nunca fez nada contra ninguém. Eu achei esse argumento meio goiaba dele. Tipo, nunca fiz nada contra ninguém. O cara mais individualista da Fazenda ficar falando isso. Eu entendo ele falar que não atacou as pessoas diretamente. Mas dentro da estratégia, todo mundo sempre foi gado ali pra ele. É que sabe o que é engraçado, assim, que acaba sendo divertido desse jogo? Porque o Dudu, ele realmente não votou diretamente nessas pessoas. Eu te indico como fazendeiro, eu voto em você. As pessoas estão revoltadas e quase todas ali pelo mesmo motivo, que são combinações de Resta 1. Né? Então, foi com o Toninho, foi com a Duda, foi com a Tamiris, todos ali com o mesmo motivo. Mas acaba que fica fraco quando você olha para o lado e tem uma outra pessoa que você teve um embate ou que votou em você, aí você vai no Dudu porque ele sabia que você ia sobrar num Resta 1. Sendo que não foi ele que ficou na decisão ali entre duas pessoas, como ele se defendeu. Não foi eu que escolhi, Toninho, para você ir. Eu comecei o Resta 1 por outra pessoa. Agora, quem escolheu que você sobrasse foi a Maria, né? Mas é porque o que eu acho que enfraquece o Dudu sempre é a questão dele definitivamente não ser um elemento confiável. Dentro do jogo, ele é a pessoa menos confiável ali. Ele já se virou contra a Saori, ele já se virou contra... O que fosse. Ali, ele pode não ser o decisor, mas ele apoiava. E ele pagava a ficha para falar assim, não, eu acho que deve ser, por exemplo, Duda e Saori, que vão sobrar hoje. Deve ser não sei quem. Então, esse fator pouco confiável do Dudu Camargo acaba, na minha cabeça, pelo menos, justificando o porquê que qualquer um pode se virar contra ele. Sim. Agora, a defesa dele de, não, mas peraí, nunca fiz nada contra você, nunca fiz nada, mas nunca fez a favor também, na minha humilde opinião. Aí o Dudu se defendeu dizendo que nunca fez nada contra, que jamais concordaria com o plano. Dudu disse que o Toninho é um jogador incoerente, Bárbara Sani. Abrindo aspas para o Dudu, foi acusado pela Rai de assediá-la, não só ele, ela acusou Creu, Chaya e Toninho, de ficarem olhando para ela trocar de roupa. Mesmo depois de uma acusação tão séria, ele não manteve o posicionamento e decidiu virar amiguinho da Rayane. É um bom ponto esse do Dudu. Sim, e aí é sobre isso que eu estava dizendo aqui, né? Ele fica, o Toninho, por exemplo, com muita raiva do Dudu, não só nesse voto, mas em outros momentos. Ele já tinha dito, até quando ele foi para a roça, agora o meu alvo é o Dudu, eu quero a cabeça dele e tal, por causa de uma história de Resta 1. Sendo que a Rayane fez uma acusação que foi muito mais grave e ele deixou passar. Então, fica pequeno perto disso, perto da história que está sendo contada. Mas a Rayane já foi embora, né? Então, mas antes da Rayane ir embora... Aí agora eles romperam. Mas é uma história que está sendo contada, então o Dudu faz bem em pegar. Mas é uma história que está sendo contada, mas que ela só se sustenta em pé e ela só vai ter um efeito de fato porque o Dudu é popular. Não é uma história que eu acho que seja tão definidora assim do ponto de vista da narrativa. Faz sentido? Eu acho que tem mais força porque o Dudu é favorito, mas de qualquer maneira, ainda que ele não fosse, seria um bom argumento. Você dizer, poxa, essa pessoa quer minha cabeça, fala isso e aquilo de mim, mas a Rayane tinha acusado de uma coisa muito séria e ele passou pano. E a Rayane já foi embora. Mas faz parte da história do jogo. E agora, na estratégia, eles estão divididos de uma maneira que alguém precisa tomar um posicionamento contra o outro.
E aí vira também uma guerra, de certa maneira, tribal, como acontece em todo reality show. Então, mas se eles podem apontar, sei lá, combinações que o Dudu fez para Resta 1 de semanas anteriores, nas quais as pessoas daquela semana já saíram, ele também pode falar algo do jogo do Dudu de uma semana anterior, de quando a Rayane ainda estava no jogo. Claro que pode, mas eu acho que não anula. Assim, ó, fica quase parecendo que o Dudu queria que o Toninho votasse na Ray. Não. E não era isso que poderia acontecer ontem. Não, é só para mostrar Entendeu? que ele é fraco como jogador. Ah, mas daí a senhora. Mas daí é um discurso meio torcida do Dudu. Não acho. Fraco como jogador. É. Fraco como jogador. O Toninho Tornado. É só pra dar uma quebrada nele. Tipo, você tá vindo aqui, eu sou o grandão, não sei o quê. Pô, você nem sustentou seu embate. A Rayane te acusou de uma coisa e você deixou passar. Acho que é nesse sentido. Mas isso não é ser um bom jogador? Porque a partir do momento que você consegue... O Dudu fez isso várias vezes. Se desvencilhar de uma questão pessoal em prol de uma vantagem no jogo. Por exemplo, a Rayane é melhor ser amigo de alguém do que ser inimigo em determinado jogo, em determinada semana, em determinado momento. Então, o Toninho Tornado, você poderia, se o Toninho fosse mais popular que o Dudu, você poderia defender ele dizendo o seguinte: mas veja só a importância da política dentro da Itapecerica da Serra. As pessoas se atacam aqui. Quantas vezes a gente já não viu isso em Brasília, em outros lugares? Se atacaram aqui, mas depois, num conluio em prol de um projeto de poder, conseguem se organizar e tocar o barco e viver de maneira harmoniosa em prol de um bem maior. Nesse caso da Rayane, eu acho que não foi uma boa jogada, porque todo mundo que estava ao lado da Rayane foi eliminado. Então, o que o Toninho ia querer ali em prol de ter um poder junto com a Rayane, sendo que ele ia sair também, porque quem gruda nela sai. O volume de voto. Mas a gente viu que o volume foi só diminuindo. Cadê a régua aqui? Do ponto de vista da estratégia, ele poderia ter feito isso. Dudu disse que estava começando a achar que era verdade a acusação da Rayane para Toninho não enfrentá-la. Toninho se revoltou. Aqui é uma ilação grave. Aqui é uma ilação grave do Dudu Camargo. E ele ontem, eu achei isso curioso. Ele estava nível primeiro impacto. Acusações, ilações, de programa gravata, policial. Né? Ele vai já... Programa policial. Essa aqui é uma acusação grave. A senhora concorda que é uma acusação grave? Qual? Ele estava começando a achar que era verdade a acusação de Rayane. Sim. É grave. Vale tudo? Vale tudo em A Fazenda? Jogar assim, ó, a moral do outro para debaixo do caminhão. Vale tudo? Fazer esse tipo de ilação. É correto, Bárbara Sarinho? É uma boa jogada? Não acho. Mas aí a gente entra naquele ponto de que ele tem uma torcida que vai defender e que vai passar pano. Mas a gente aqui analisando. Agora é uma eu boa discordo. jogada? É uma jogada bonita? Não. Aplaudível? Não. Toninho se revoltou, disse que Dudu era um Judas manipulador e que tem medo da roça. Os dois começaram a brigar, o Toninho citou o episódio. Daí teve essa outra questão. Vamos relembrar esse grande momento do Toninho chamando o Dudu de Dudu cagado. Meu Deus do céu. Cagado, é o seguinte, você sabe cagado que você de sorte de ter uma mulher como essa, de saber jogar e se posicionar muito melhor do que você. Grande Toninho, humorista, ele só sabe fazer humor, mas nem humor ele tá fazendo. O câmera trap foi péssimo essa semana, foi chamado a atenção lá nos Búfalos, quando estavam erguendo, ele tava deserguendo a câmera do celular, assim, não filmava direito, tá desanimado. Pode mandar ele pra casa, vou seguir aqui, agora eu vou ouvir. Você é o Dudu cagado, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barra Funda. De sorte, meu grande amigo Toninho. Falso. Não consegue nem um programa de jornal aí em São Paulo. Foi parar no Piauí. Porque tu é ruim. Muita gratidão a quem me abriu as portas. Sou grato a quem me deu a oportunidade. Agora, a classe de jornalismo te detesta. Pelo contrário. Eu sei o teu passado. Vamos lá, Toninho, voltar pro seu lugar, por favor, Toninho. Dudu cagado. Sempre teve uma... E aí o Toninho faz essa declaração escandalosa, na minha humilde opinião, de falar que, de um tom jocoso, né, de um tom desmerecendo que o Dudu Camargo, ninguém gosta de você, você teve que ir trabalhar no Piauí, como se fosse algum demérito trabalhar no Piauí, pelo amor de Deus. Uma falta de respeito, uma falta de consideração do Toninho, do Tombinho Tornado. Achei que aí ele errou, ficou feio, né?
Não que o resto já não tivesse feio ali, já não fosse desrespeitoso, mas até então, né, era uma história só sobre o Dudu, uma coisa que ele está ali no jogo. Agora, quando ele fala dessa maneira sobre o Piauí, achei que ficou bem baixo, e aí ele perdeu qualquer razão que ele pudesse ter, né? Agora, sobre usar a polêmica do Dudu, eu falei, olha, teve alguém que foi corajoso a ponto de trazer isso para o ao vivo dessa maneira tão escrachada. Porque isso já tinha virado assunto na casa, mas eu acho que não assim, tão escrachado assim, num programa ao vivo, numa votação, né? Com essa consistência, né? Assim, já tinham largado um berro, um negócio aqui. O Toninho foi quem bancou. Aí eu entro numa outra questão a respeito do Toninho Tornado, que é o seguinte. Era muito agradável e todo mundo poderia gostar do Dudu quando era favorável a ele. Ele nunca trouxe nenhuma questão. Ele ontem na briga de madrugada chegou a falar, nem a Patrícia Bravanel gosta de você. Você é queimado no jornalismo do SBT. Ninguém quer saber de você. Agora que eles estão em lados opostos, o Dudu vira a pior pessoa do mundo. Sendo que antes, quando eles estavam em algum tipo de conluio, de jogo, aí o Dudu, não, vamos falar com o Dudu, vamos trazer o Dudu, vamos conversar com o Dudu, vamos sei lá o quê. Esse tipo de postura, para mim, fica muito feio pro Toninho Tornado. Porque ele já sabia de tudo isso, guardou, segurou para um momento de embate, e aí vai e vomita tudo dessa forma. Uhum. Eu acho que é uma falha no comportamento muito grave de Toninho Tornado, por mais que seja divertido no final das contas. Mostra que ele mesmo é falso, então. Porque se ele pensa tudo isso, se ele sabe de tudo isso sobre a história do Dudu, se ele não acha legal, não admira, por que andava com ele? Então ele foi falso em algum momento, né? Acaba indo contra o jogo dele. Exatamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a maneira como ele se estressou tão rapidamente, assim. Eu achei que foi uma votação normal, mesmo que o Dudu tenha rebatido, falado de Rayane e tal. Eu não entendi o que causou esse nervoso tão grande no Toninho, porque foi a primeira vez que a gente viu o Toninho assim tão fora de si. Teve aquela treta com o Creu, o Fabiano, que até resultou na expulsão do Creu, mas eu achei que entendeu? Em votação mesmo assim, pra mim foi um pouco acima, eu não esperava. Porra, mas então eu vou pegar de novo aqui o que o Dudu falou sobre o Toninho Tornado ontem. Ele falou assim, ó, foi acusado pela Rai de assediá-la. E aí depois ele fala, estou começando a achar que era verdade a acusação da Rayane. Para o Toninho não enfrentá-la. Eu acho que foi isso que entrou na mente do Toninho. Que fez o Toninho ficar tão... É uma acusação criminal, é uma acusação muito grave. Eles já estavam em lados opostos ontem no debate e isso acabou... Assim, ó, desde a época que o Creu ainda estava no programa, o Toninho vivia falando mal do Dudu pelas costas. Chamando ele de algumas coisas... Falando ele nunca viu uma mulher na vida, ele não sabe o que é, né? Tem um lance ali, meio por baixo disso tudo, da relação do Toninho com o Dudu, que eu acho meio bad vibes da parte do Toninho. Um lance, às vezes, talvez um pouco preconceituoso com o Dudu, um lance das coisas que ele sabia, que não sei o que e tal, que eu acho um pouco extra-jogo da parte do Toninho contra o Dudu. Ele usou o Dudu até o momento em que lhe foi favorável, e depois deixou rolar. Tratou ontem o Dudu como se o Dudu fosse um ser inferior a ele. Uhum. Como se o Dudu sequer merecesse estar lá. Tirou ele para otário, para não falar outra coisa, Bárbara Sacchi. Foi a minha impressão, não sei se a senhora concorda. Eu tive essa leitura também, assim. Para mim ele subiu muito o tom, quis menosprezar, só que acabou que ele jogou contra ele, né? Tudo que ele falou mostrou que ele, então, foi falso, que ele foi contraditório, foi desrespeitoso com o Piauí. Então, ele se prejudicou muito nessa. É verdade. Bom, é o seguinte, Bárbara Sarino. O Dudu Camargo foi o mais votado na roça. O Dudu foi o alvo, então ele foi com 5 votos. Quem votou nele, Bárbara? O Toninho, a Duda, a Tamaris, a Kate e o Mesquita. Perfeito? E aí a Duda também votou no Dudu e a Letícia Parron faz questão de frisar o voto da Duda, porque a Duda começou o voto citando Saori, que a acusou de ir para o programa para fornicar, mas quem apareceu com um chupão no pescoço foi ela. Depois ela começou a falar do Dudu. Ela falou, o maior Judas do programa, o maior traíra.
A maior fantoche, Ioná, já foi embora. Só isso que ele veio fazer aqui. Manipular as pessoas e o jogo dele acabou. Dudu acusou Duda de brincar com o coração de Mesquita por ter colocado ele como segunda opção. E a Duda rebateu. Ele não tem medo só de roça. Dá um Google no Dudu cagado. Não é só cagado de roça, não. Do ponto de vista estratégico, eu acho que a Duda erra em ficar, né, tão obcecada ali em falar do Dudu, em querer o Dudu na roça, porque a gente já sabe da força dele e ela jogava com esse grupo e via que quem estava contra esse grupo era eliminado. Então, do ponto de vista estratégico, eu acho que é um erro. Agora, tudo que ela traz, eu vejo coerência e verdade pensando no jogo dela ali dentro, né? Ele realmente deixou a Duda fragilizada no jogo com essas questões de resta um, essas combinações. Ele já falou muitas coisas pesadas sobre a Duda, já teve muito julgamento machista. E eu gostei até quando ela deu essa resposta aí, incluindo a Saori, da história de Chupão e tal, porque é isso, ficou como se a Duda fosse a piriguete da casa, só ela que faz isso, que pega todo mundo e tal, como se fosse um problema também, né? Eles estão ali para viver e tá tudo certo. Mas fica um julgamento muito grande com a Duda. Então, eu gostei quando ela também deu uma farpinha ali. Não que a Saori esteja errada, ela tá vivendo a vida dela, mas assim, você vai ficar falando da Duda, sendo que você também está tendo um relacionamento aqui, né? E não podemos ignorar, eu entendo quando a senhora diz que a Duda erra na estratégia, mas eu não acho que ela se virou contra o Dudu. Eu acho que o Dudu nunca foi confiável perante ela e a Saori se voltou contra a Duda. Sim. A Saori rompeu. Então tá Dudu e Saori querendo ferrar com a Duda. Eles descolaram. Daí eu fico tentando imaginar a cabeça deles lá dentro sem ter essa clareza que não é uma coisa normal, que não é uma coisa óbvia desse favoritismo absurdo do Dudu Camargo, com todo respeito ao Dudu Camargo e aos seus fãs. A Duda pode chegar à conclusão de que, não, peraí, tá todo mundo voltando por minha causa. Sim. Porque o Matheus foi embora, depois do que ele fez comigo. A Maria foi embora, depois do que aconteceu comigo. O Wallace. O Wallace foi embora, depois do que aconteceu comigo. Então, eu não acho, na verdade, acho que a gente concorda, é estrategicamente equivocado pelo que nós estamos vendo aqui, mas lá dentro é a história da Duda. E nada comprovaria hoje, ela não tem elementos suficientes para acreditar que Dudu é o favorito e não ela. É só a saída da Maria, talvez, que você até citou aí, porque ela teve problemas com a Maria, mas naquela semana em que a Maria sai, elas estavam mais amiguinhas. Elas tinham se aproximado e tal. Então ali foi o primeiro tombo da Duda, só que ela não sabe. Mas foi o primeiro tombo. E fica pensando assim, ó, a quantidade de intrigas que rolaram entre ela e Maria por conta de Matheus antes. Ela poderia pensar, não, isso aqui é um rescaldo e foi embora. Claro. Né? Então eu considero que Duda não está errado. Eu acho que ela está vivendo 100% de maneira, assim, real. Tá sendo orgânico o jogo dela. Né? A Saori fez alguma coisa, ela ficou chateada e tal. Porque essa treta dela com a Saori, na verdade, começou porque ela discordou da maneira como a Saori reagiu naquela briga ainda do regador e tal com a Rai. Falando assim, pô, dá uma segurada. A Saori não gostou do conselho, foi aí que elas romperam. Então, assim, depois da maneira como a Saori lidou com ela, chamou de cobra e tudo mais por causa de um conselho, a Duda ainda continuar do lado da Saori, seria realmente um jogo só pensando... Seria um jogo frio. Então, por isso que eu acho que ela tá jogando de verdade ali. Fiquei chateada com tal coisa, vou me afastar. Né? Perfeito. E até a gente vai falar mais de Duda depois por causa da briga com a Carol, que foi bastante eloquente também, a briga. Perfeito? Estão falando aqui que eu não gosto do Dudu, vão se ferrar. Eu não tenho nada contra o Dudu, nem a favor, eu só estou assistindo a Fazenda. O papel de torcedor não cabe a mim, cabe a vocês. Eu sou aqui um analista, eu sou um filósofo, eu sou um pensador. Não me interessa favoritismo. Perfeito, Bárbara Sari? Sim. Que climão, hein? O Anderson tá falando, Chico diz logo que você não gosta do Dudu. Eu não tenho nada contra o Dudu. De verdade, eu me divirto com ele. Mas não vou ficar aqui falando que tudo que ele faz é correto. Concorda comigo, Bárbara Sari? Não entendi. Pra isso já tem você. Que isso, Chico Barney?
Não, mas tem dia que a gente critica algumas posições do Dudu, outras vezes a gente elogia. Vai do momento do que acontece no jogo, né? O Bárbara Sarini. Aí o Dudu foi surpreendido a abrir o poder branco. Vamos ver! Senhor Jesus Cristo seja honrado. Anule todos os votos recebidos por um peão. Este peão sou eu. Simples assim. Esse cara sou eu. Este peão sou eu. Este cara sou eu. Simples assim. Você vai retirar todos os votos recebidos por um peão, inclusive os seus, se você quiser. Ok, São seus? Você tirou todos os seus votos? Tirei os meus. Com isso, você tem 0 votos nessa noite. Pode voltar para o seu lugar. Vamos voltar pro banco. E em função do poder, o segundo banquinho é todo seu, Tamires. Pode ir para lá. Com certeza, nós em Amazônia Brasileira estamos aqui. Vamos lá, vamos lutar mais uma vez, porque eu não tenho medo de lutar. Nunca fugi de nenhuma luta. A minha vida foi lutar lá fora e aqui dentro não seria diferente. Então vamos. Vem, Migla, vem. Juntas e Shalom não. Esses poderes, meu Deus. Vamos. Isso foi divertido demais. Seja qual for a pessoa assim que tá no banquinho, que tem essa troca, eu gosto. Não, e ter sido os dois foi melhor ainda. Foi uma delícia. O Dudu, pô, a torcida tava doida pro Dudu ir pra roça, no final ele ainda vai, beleza? Mas, pô, foi brilhante. Ô, Bárbara, nós temos superchats, o pessoal tá mandando muita mensagem. É o jeito que ele abre. Não, ele é uma figura. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que artista, cara. Que mais? Vamos ver. E a Saori, vamos lá, juntas Não, e e a Shalom Saori, não. nessa foto aqui, tá bom demais, né? Olha só, cara. Vamos lá, Incrível. Tamires, juntas e Shalom não. Vamos lá. Jenny, tem a impressão que Tamires não ganhar a prova, vaza. Eu acho que o casal vai eliminar alguém, né? Se Tá for entre isso. ela e o Mesquita. Vai tá entre Mesquita e Tamires. Aí vai ver o ranço do povo. Eu acho que hoje o pessoal tá com mais ranço da Tamires. Vamos ver. Felipe, inimigo do riso, deveria ser expulso. O tombinho tornado. Que mais? André Leite, prova de resistência, eu vi a Carol tretando. André não gosta. Que mais? Matheus Cursino. Na era dos realities, Dudu e Saori, que vivem de selinhos pela casa, podem ser considerados a versão contemporânea de Silvio Santos e Hebe Camargo na TV brasileira. Comentário do ano, Matheus Cursino. Que mais? Rogério Tsuboi, casal fake mais querido do Brasil, Dudu e Saori, adoro. Combinam o porquinho e a porquinha. Sorte ele ser o favorito. Tamires, fazendeira e fora Saori. Ontem de madrugada teve um papo delicioso da Saori com o Dudu lá embaixo, depois da briga toda. Eles desceram e aí ela ficava querendo render o assunto do cocô no micro-ondas. Não, isso aí foi uma coisa que aconteceu. Você vê lá fora. Porque o SBT fica no Anhanguera e sei lá o quê. Cara, espetacular. É arte. Não, e pra mim ela deu uma de desentendida. Mas ela é só a única coisa que ela faz com o Dudu Camargo é se fazer desentendida. O que é a Anhanguera? O que é? A Saori é um gênio do crime. André Leite, a Saori não teve coragem de se defender sobre figurino. Como é dissimulada e despercebida é ela. Ela dá ânsia de vômito de ver e de ouvir e se acha a rainha do tabuleiro, só que nunca. Ótimo, daqui a pouco a gente lê mais superchat. Queria convidá-los a deixar o like, a mandar superchat, né? A dizer de que lado você está, do lado da verdade ou do lado de Bárbara Sarini. Opine aqui no chat, opine. Hoje é tensão até o último dia de A Fazenda, Bárbara Sarini. É porque a gente tem que fazer render que nem eles, não né? Não tem jogo, como é que é? Jogo tipo assim, confortável, lembra do alface? Jogo confortável pra ninguém aqui. Pô, né? tem. Em reta final, a gente vai ter que agora render nós dois. Aliás, tentaram assaltar ontem o alface, a senhora viu? Não vi. E aí ele foi lá, pegou o celular de volta, mostrou a bicicleta do meliante e tal, fez um vídeo. É bom o vídeo, o alface é legal. Mas enfim, Bárbara, muito importante o like, tá bom? E muito importante também o engajamento. Tá todo mundo do seu lado, Bárbara. Aproveita. Deixa eu aproveitar porque não dura muito. Aproveita que o BBB tá aí, né? Eu vou me vingar. Ô, Bárbara Sarini, é o seguinte. E a Ângela falou que não vai dar like hoje por minha causa. Puxada da baia, resta um e eu tenho que correr porque tem muito assunto ainda. Tamires puxou o Mesquita, aí o resta um, a Carol usou o poder laranja, começou pela Kate, o Dudu sobrou. Enfim, o Dudu ficou no quarto banquinho. Resumindo, quem é que tá lá hoje?
Quem é que tá lá hoje, Bárbara? Vamos lembrar. Saori, Tamiris, Mesquita e Dudu. A Carol vetou o Mesquita da prova. Então hoje quem vai fazer a prova vai ser Tamiris, Saori e Dudu Camargo, Bárbara Sarini. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ficar entre Saori e o Dudu, porque a Tamiris, todas as provas que ela foi, ela se deu mal. Ela fica muito nervosa. Então só se for algo muito de sorte e tal, né? Eu queria muito a opinião da nossa galera aqui, que é a galera do Dudu, sequestraram o nosso chat. Quero saber quem que vocês querem que volte fazendeiro. Quem será que eles querem que volte fazendeiro? Quem que a galera quer, Bárbara? Eu acho capaz do pessoal querer a Saori. Porque querem que o Dudu volte de uma roça. Eles querem que o Dudu se exponha, né? Eles querem mostrar o amor. E aí uma roça Dudu, Mesquita e Tamiris, eu tenho a impressão que a Tamiris vaza, hein? Porque eu acho que a torcida do Dudu não vai dividir voto, não vai ficar tentando salvar um segundo elemento, vai querer que os dois se ferrem. Talvez o Mesquitinha tenha algum apoio de uma suposta torcida da Duda, talvez, e eu não vejo ninguém organizado para salvar a Tamiris. Ela tem uma torcida dela, mas que eu acho que está em baixa hoje, assim. Porque ela voltava das roças muito apoiada por outras torcidas, né? De Dudu, eu acho Saori. Que os fãs da Gabi Spanik já estão com outro hobby. Estão largando a mão. Já estão vendo ela foi pro Rancho do Maia, né? Já estão vendo o Rancho do Maia, já estão vendo a novelinha da Jade. Agora, sabe o que eu vi? Acho que foi no Bora Comentar ontem, fizeram uma enquete. É claro que ainda tem a prova do fazendeiro, mas se fossem essas pessoas... E quem estava saindo no voto para ficar era a Saori, porque estava rolando, né? A torcida do Dudu não estava dividindo com ela. Estava indo toda no Dudu. É verdade. Isso é perigoso. Porque a Saori fica... É um negócio interessante esse. Ó, a Marileide falou, você é uma carniça, Saori é 10, campeão. Tá bom. Olha só, Bárbara. A Fazenda, quem você salvaria na roça? Dudu Camargo, 67, Saori, 21, Tamiris, 7 e o Mesquita saindo com 5%. A enquete aqui no chat, tá bom? Acho que o pessoal agora já se organizou melhor. Se organizar direitinho... Dá pra salvar os dois. O Mesquita para de transar. Ô, Bárbara, Saori e Carol atacam Duda e tamanho de pênis de Mesquita vira assunto. Ok. Depois da formação da roça, rolou uma briga generalizada dentro da casa. A gente não pegou direito como começou. O áudio, né, é um problema. Eu acho que nas interações ao vivo a Galisteu tinha que ser mais firme contra a galera falando enquanto tem voto. Ontem eu achei que ela foi muito leve, principalmente com a Tamiris, e daí depois ninguém respeitou o voto de ninguém. Então acho que falta pulso. Tem que falar assim, parados, stop. E tem que falar, a gente vai cortar o seu microfone... Vamos te tirar, vai abrir o alçapão do Tom Cavalcante, não sei. E o áudio, parece que é tudo num canal só, né? É uma confusão, assim, no pay-per-view. A Carol ficou cara a cara com a Duda, disse que ela era... Agora eu peço perdão para você que está assistindo o Central Splash com a sua família. Eu vou repetir termos esdrúxulos. Eu vou repetir termos que jamais disse em minha vida. Então, se você estiver assistindo com a sua família, por favor, tenha cuidado. Ela disse que a Duda era escrota e rodada. E a Duda provocou. Vai me beijar igual beijou a Ioná? A produção precisou intervir nesse momento. E a gente ouviu ainda o áudio. Em outros momentos ao longo da noite, a produção se intrometeu de novo. Eu nunca sei como é que é. Interveio. Eu esqueço, eu fico inseguro. Tô na TV, eu não posso errar. Na dúvida é melhor trocar, né? E daí a produção veio e falou. Daí cortava o áudio. Daí ficava sem áudio e a gente sabia que era a produção falando. A produção precisou chamar a atenção. Este comportamento é inadequado. E aí a Carol continuou xingando a Duda, chamando ela de suja, rodada, piriguete. A Saori estava junto, disse que Duda desenhou o pênis do Mesquita na carteira, porque... Explica um pouco essa história do pênis, Bárbara Sarini, por favor. Eu não lembro exatamente qual foi a conversa, quem falou, mas eu tenho vagamente, assim, de que isso realmente virou assunto na época em que a Duda estava ali, né, o Mesquita e o Matheus, os dois atrás dela, que teve um papo sobre isso, né, sobre o tamanho do documento ali. E aí, nessa discussão agora, né, virou uma troca de acusações.
da Carol dizendo que foi a Duda que falou sobre isso e a Duda falando, foi você que falou, né? Que tinha tal tamanho para eu reparar no short, na bermuda. Tava marcando alguma coisa, e daí isso virou um assunto e ontem elas estavam brigando a respeito disso. Qual era a motivação? De que maneira o pênis do Mesquita vira um motivo de briga entre as duas? A senhora consegue entender o porquê? Era um jeito de chamar, de alguma maneira, a Duda por ter algum tipo de desejo carnal, por isso ela seria uma pessoa menor e menos digna? Era mais ou menos isso que a Carol estava tentando atacar a Duda? Assim, uma piriguete que só pensa nisso, só pensa em sexo, só, né? Eu acho foi lá para fornicar, como eles dizem. Isso. Então. E até de tipo, não gosta do Mesquita de verdade, é por causa do tamanho ali que chamou a atenção, foi o volume. Ela estava atrás disso, ela estava atrás dos 22 centímetros. Então nós temos aqui, jornalismo em primeiro lugar. O que significa 22 centímetros? Dá para dar um close ou não vai dar? Atualmente, os supostos 22 centímetros seriam isso aqui, Estão vendo? Para efeitos comparativos, digamos, essa é uma caneca. Seria o equivalente a quantas canecas, Bárbara Sarin? Uma, Nossa. 2, 3 canecas. Seriam 3 canecas dessa estirpe aqui. Bárbara Sarin aqui é jornalista apenas para trazer uma informação. Coloca o celular aí para a gente ver. Coloca o celular. Seria um iPhone Pro Max e meio. Perfeito? Seria mais ou menos isso, Bárbara Sarin. Se a gente for comparar com a minha cabeça, fica assim, um Chico Barney e meio de pênis. Aí, considerando esse volume todo, né, realmente alguém reparou, né? Teve esse papo, teve esse assunto, porque, né, um volume desse chama atenção. Estamos aqui apenas informando, apenas informações, tá bom? Para que as pessoas possam entender do que eles estão falando também. Aí eu fiquei pensando, uma treta assim, que um acusa o outro de ter falado algo, é legal quando tem o VAR. Mas a edição colocaria esse VAR? Não, acho que não. Acho que não. Eu tenho a impressão que não. Bom, nós temos um VT de Carol versus Duda. Por favor, eu imploro, você que é mãe de família, pai de família, por favor, tire as crianças da sala. E você vai atrás e escolha essa rodada. Você é rodada, você veio só pra... Você veio fazer aqui em cunheco. O que é essa hora? Ela falou contigo que tava transando com o Mesquita? Ela te contou? Quem falou do mal do Mesquita primeiro? Olha, o que tem a ver? E o que tem a ver? Ele tava dizendo, ele tava marcando. O que tem a ver? Você é uma mulher casada, o que tem a ver? Ai, Duda, que querida, olha como é que eu ando. Mandando eu ir olhar pro pau do Matheus pra ver se era maior. Olha, querida, olha. Ela é baixa. Mandando eu olhar pro pau do Matheus pra ver se era maior ou menor que do Mesquita, que era por comparar. Você é louca, você é louca. Foi, Caroleca, foi. Você falou assim, e você não viu do Matheus ainda? Tudo bem, eu posso ter falado de pau, de tudo. Agora admitiu. Quem tá dando a buceta é você. Não sou eu. Ô, Saori! Ô, Saori! Ô, Saori! Ainda caiu, ainda caiu. Ô, Saori! Não fui eu que desenhei, foi o Mesquita. Olha como você baixa lixão. Eu peço desculpas, eu fui pessoalmente contra a exibição desse vídeo. É um vídeo que não é o que a gente gostaria de entrar aí na sua casa e mostrar de maneira alguma. Peço desculpas novamente em nome de toda a nossa equipe. São cenas lamentáveis. Mas tá aí a briga, então acho que a Carol quer colocar a Duda, né, como essa piriguete que só pensa em sexo e tal, e a Duda quer colocar de tipo, você veio com esse assunto, sendo que você é uma mulher casada e não deveria estar olhando para as partes de outros homens, né?